A fome é um dos maiores problemas da humanidade. E nesse vídeo a gente vai tentar entender alguns dos motivos que causam este grande problema. Vamos falar mais sobre esse assunto, então clique em curtir, se inscreva e vão lá. Para realizar este vídeo eu fiz pesquisas em alguns sites referentes à questão da fome, algumas ONGs que trabalham com isso a nível mundial e também no site sobre questão de alimentação da ONU. Então, foi através desses dados de relatórios que foi desenvolvido o texto, o conteúdo para este vídeo. Analisando essas fontes, a principal causa de fome que aparece provavelmente são as guerras. A guerra ela tem um grande fator para causar fome, porque ela desmantela toda uma cadeia de produção de alimentos. Imagine que você tenha um grupo de agricultores que cuida da sua plantação e que tem um tempo para colheita, um tempo para adubagem, etc. Quando estoura uma guerra, essa comunidade precisa fugir por conta dos conflitos e isso faz com que haja grandes perdas da produção agrária. Junto a isso, as guerras também causam uma grande quantidade de refugiados. Esses refugiados, então, se tornam pessoas que não têm uma produção de renda e precisam se alimentar. Então, isso acaba gerando uma alta de demanda com uma redução de produção agrícola, que causa a fome em muitos locais. Só para a gente ter uma ideia, alguns países que estão em guerra atualmente são a Ucrânia, a Rússia, a Síria, o Iêmen, a República Democrática do Congo, o Mali, Israel, a região da Palestina. Então, todo esse largo conflito militar vem justamente a causar fome. E ao olhar o mapa com os principais picos de fome, de insegurança alimentar, de fome crônica, a gente tem uma certa tendência a ver ali esses países em guerra. Então a guerra ela tem essa característica de desmantelar uma cadeia de produção de alimentos. Um fator que atualmente tem sido bastante problemático nessa questão é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia juntas são responsáveis por 25% das exportações de trigo e de 14% das exportações de milho. Então, com a guerra deflagrada entre esses dois países, a cadeia de exportação é extremamente prejudicada. E isso faz com que os países que são importadores de trigo e milho da Rússia e da Ucrânia tenham uma quantidade menor de alimentos. Um caso é a Mauritânia. Mais de 50% do milho consumido na Mauritânia vem da Rússia e da Ucrânia. Então, a guerra acaba criando uma ausência de alimentos a serem consumidos pela população. Então, provavelmente, a guerra é o principal causador de fome no mundo. Depois da guerra, a circunstância que mais gera fome do mundo são as questões climáticas. Secas, enchentes, ciclones, tudo isso causa grandes perdas de alimentos e são causadores de fome. Por exemplo, a tempestade tropical Ana, que aconteceu em janeiro de 2023, afetou Moçambique, Malawi e Madagascar, causando grandes perdas de produção. Só em Moçambique foram 126.265 mil hectares de plantação perdidos por causa deste fenômeno climático. É o equivalente a 25.253 campos de futebol de terras agrárias que se perderam. Então imagine a quantidade de alimentos que foi perdida por causa de uma questão climática. E a questão climática, apesar de você ter vários fatores naturais, existe sim um fator humano que tem prejudicado. A questão do aquecimento global tem mudado muito a forma como as temperaturas do planeta funcionam, como os eventos climáticos funcionam, e isso causa grandes perdas de alimento, o que vem a aumentar este problema. Então, a ação humana também está diretamente ligada aos fenômenos climáticos que destroem colheitas e aumentam a fome. Um outro tópico também bastante importante é a alta do preço
dos fertilizantes e novamente a gente vai cair na questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. O aumento do preço dos fertilizantes causa um aumento em escala no preço dos alimentos, o que deixa as comunidades mais pobres sem terem acesso ao que comer. E a Rússia é o maior fornecedor de fertilizantes do mundo. Então, com a guerra, toda essa ideia da cadeia que se perde, que a gente falou, ela vai causar também uma perda na oferta de fertilizantes a nível mundial. Então, como funciona a regra da economia, com menor oferta aumenta o preço. O produtor rural, para comprar o fertilizante, vai pagar mais caro e esse preço vai ser repassado no produto final e os grupos mais vulneráveis, os grupos mais pobres, perdem acesso à alimentação. Um outro efeito que também reduz a capacidade de adquirir comida são países em que tem uma grande necessidade de importar alimentos e acabam passando por um momento de depreciação da sua moeda. Se uma moeda de um país perde valor no mercado internacional, normalmente na paridade com o dólar, as importações acabam ficando mais caras. Quando a gente fala de países que possuem uma grande tendência, uma grande necessidade de importação de alimentos, como a gente falou do caso da Mauritânia, que depende da importação de trigo da Rússia, uma perda do valor da moeda no mercado internacional vai fazer com que o preço dos alimentos no país fique mais caro. E, novamente, quando o preço do alimento fica mais caro, as comunidades mais pobres ficam sem ter o que comer. Mais um grande problema nesta lista é a especulação com alimentos. Especulação é algo muito comum no mercado financeiro. É o famoso comprar por um preço agora para você vender mais caro no futuro. Imagine a pessoa que compre uma casa, digamos, por R$200 mil e pretende vendê-la por 300 mil em algum momento futuro e lucrar esses 100 mil. Essa é a ideia de especulação. O mercado financeiro a nível internacional vive de especulações. Você compra ações de uma empresa querendo vendê-las quando elas estiverem no valor mais alto. Isso é muito comum, é uma prática comum. O grande problema é quando isso é feito com comida, que é um bem extremamente necessário para a existência humana. Existem fundos de pensão, fundos de investimento, fundos de hedge, que fazem justamente esse tipo de operação com alimentos. Compram quantidade de alimentos altas e, nesse caso, a gente está falando de fundos que operam com centenas de milhões de dólares, talvez bilhões de dólares, e compram uma quantidade extremamente alta de alimentos, retira esses alimentos de mercado e depois revende a um preço mais alto, ficando com o lucro. Isso é uma prática que é extremamente criticada por grupos humanitários, por grupos ligados a direitos humanos, porque isso encarece o preço dos alimentos e cai naquilo que a gente falou anteriormente. Isso tem sido tão criticado que até alguns bancos de renome que faziam esse tipo de transação de uma forma mais aberta acabaram parando um pouco com isso, justamente porque isso estava prejudicando a imagem pública desses bancos. Mas ainda assim, esse tipo de prática ainda existe e é um gerador de fome. Um outro caso também são medidas realizadas pelo governo que podem vir a afetar a forma como a produção de alimentos ou a comercialização de alimentos é realizada. Por exemplo, um caso é a proibição de fertilizantes químicos ou então a proibição de pesticidas. Essa é uma pauta que é extremamente comum e importante para a gente ter alimentos mais saudáveis, porém existe um caso no Sri Lanka que é bastante singular. O governo do Sri Lanka proibiu abruptamente, repentinamente, o uso de fertilizantes químicos e de pesticidas na produção agrária. Só que os produtores rurais não estavam preparados para lidar com essa nova situação. Então, a partir do momento em que houve essa proibição, os produtores rurais simplesmente não tiveram meios para ter a mesma produção de alimentos, ou seja,
a produção de alimentos do Sri Lanka como um todo caiu e isso gerou fome. No caso específico do Sri Lanka, que vem vivendo atualmente uma crise de fome crônica e de segurança alimentar, há outros elementos envolvidos, como a dependência de importações, a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, mas essa medida governamental de proibição também tem o seu fator de contribuição para esse problema. Existe um outro elemento que eu vou citá-lo, mas não dá para dizer que seja necessariamente um causador de fome, mas é um elemento interessante para a gente pensar, que é a questão da prática de proteção que muitos países realizam, proibindo a exportação de alimentos. A proibição de exportação de alimentos é uma prática que alguns governos colocam em seu país para evitar que falte alimentação dentro do seu país. Então, esse tipo de proibição acaba acontecendo. Ela pode não ser um causador de fome, mas ela reduz a comercialização de alimentos a nível internacional. Como a gente falou, a Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de trigo e há países que dependem do trigo. Então, a partir do momento que você tem algum tipo de barreira de exportação, você pode ter também algum outro país que vai ficar sem ter condições da sua população se alimentar. Bem, a proposta então desse vídeo foi trazer alguns elementos que estão inseridos nessa questão da fome. Quando se olha de uma forma mais prática, nenhum deles funciona de forma isolada, normalmente todos estão entrelaçados. Você tem conflitos militares, questões climáticas, decisões governamentais, crises financeiras. Você tem uma série de elementos combinados que vão causar um número bem alto de pessoas em situações de fome crônica. E pelo dado mais recente que eu consegui obter, o número atual estaria na faixa de 783 milhões de pessoas em situação de fome crônica e de insegurança alimentar. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.